a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olá, boa noite, amigos. Meu nome é Maria Henrique. Eu sou a Regiane Santos. Estamos aqui mais uma noite para falar desse grande amor de Deus e de tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, e hoje com os nossos convidados também. Também pastor Edward. Isso aí, estamos aí. E pastora Sandra. Paz, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Pois é, então, a gente vai começar hoje com mais ou menos o primeiro seguinte. Pastor Edward, quanto tempo o senhor está hoje na conversão e pastoreando? Bom, de ministério, 33 anos, né? Desde 91, quando eu me converti, eu tinha 16 para 17 anos e fui chamado ao pastoreio em 2009, 16 anos, né? E desde então estamos trilhando aí o caminho do Senhor. Maravilha. Pastora Sandra? Então, eu mais ou menos 25 anos. Teve um tempo que assim, eu estava mais como visitante na igreja. Eu me converti, né, na igreja evangélica através do meu marido. E então praticamente 25 anos que eu estou aqui, ó, firme nos caminhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui o inverso, foi por conta dela. As ovelhinhas. Tá É isso aí. Mas aí eu digo o seguinte, pessoal, quando a gente fala para vocês que a conversão é uma coisa assim maravilhosa, só quem está para dizer. Então a pessoa diz assim, mas como é isso aí? E a gente diz da seguinte forma: Deus não é negócio, Deus não negocia, Deus te aceita. Você recebe a graça, de graça. E vou mais longe. Quando você tem o coração harmonioso, o coração bondoso, o coração generoso, Deus aumenta cada vez mais. Deus aumenta cada vez mais. Deus aumenta cada vez mais. E a fé, que não pode ser, a dúvida não pode existir. Deus é um só. E Ele vem e te pega, meu, não tem jeito. E cada vez você quer mais, cada vez você quer mais, você quer mais. Por isso que a pessoa não entende. A pessoa fala, pô, esse cara é tudo doido. Não, ninguém está doido, ao contrário. Ao contrário, doido era antigamente, agora está lúcido pra caramba. Tá certo? É verdade. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Interessante, pastor. No caso, por exemplo, depois da sua conversão, depois do pastoreio e tudo mais, qual a sensação real, por exemplo, desse trabalho, dessa situação que você coloca diante das pessoas? A experiência é uma experiência única, né? E não tem como você ter palavras para poder expressar. Só quem experimenta um renovo, né? O amor de Deus na sua plenitude é que pode ter a certeza, né? dessa sensação. Eu costumo dizer que é algo pessoal, né, Mário? Eu entendo que assim o agir de Deus na vida da pessoa, ela é individual, é um mover específico, porque aquilo que eu sinto quando eu me entrego, né, de coração na presença do Senhor, é algo marcante que vai ser uma experiência única minha, diferente da sua, diferente delas, porque é uma coisa única, não é igual, entendeu? Não é igual, é algo novo e cada um experimenta esse algo novo de Deus. Bom, como eu tinha falado, né, eu me converti na igreja
evangélica, eu era católica e tinha aquela mania de falar, eu sou católica, apostólica, romana, né? Mas nada praticante. Mas falava também, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Porque eu falava, Tinha eu isso casei, também. né? Os meus Sempre filhos vão ser Gabriela. batizados. Mas quando realmente eu conhecia Jesus e eu tive essa certeza de que eu precisava de Jesus, a nossa vida muda completamente. Verdade. Aquilo que você fazia, de repente você deixa, é tão assim... Natural, né? É uma coisa muito natural, mas assim, é tão maravilhoso a gente sentir a presença de Jesus. E é diferente, porque quando, né, eu estava na igreja católica, fiz a primeira comunhão, né, era o catecismo, mas não é a mesma coisa de quando você realmente tem Jesus no coração. Assim, o Senhor te liberta de tantas coisas que você fala, poxa, por que eu não conheci Jesus antes? E vou falar uma coisa, gente, eu odiava crente, nossa, como eu odiava. Mas Deus, Ele busca Justamente aqueles, isso aí. exatamente, esses que Contrário. estão ali falando, não, né, que rejeitam, e é esses que Deus quer, e é esses que Deus transforma. E foi assim que Deus fez comigo. Conheci Jesus e foi uma transformação maravilhosa. Então, querido, se você tem essa oportunidade, experimente. E tenho certeza que você não vai largar. Ô Mari, isso que ela está dizendo é uma verdade. Ela detestava crente, né? Você imagina a cara dela quando ela descobriu que eu era do Senhor, que eu era... na época eu não era pastor, né? Mas eu era músico lá na igreja. Então eu tocava no louvor. Então você imagina como a cara que ela fez, né? Mas aí já era tarde, né? Porque eu não acreditava. Eu falei assim, meu Deus, agora eu vou namorar um crente. E assim, minha família é toda católica. Então, imagina... É o caminho. Deus tem um que a propósito. família- Deus tem um propósito para todos, né? Verdade. Mas foi isso. Uma das diferenças, né, quando a gente fala evangélico, católico, tudo que a gente percebe, não que seja uma regra geral, mas é o relacionamento com Deus. Então, por exemplo, para nós que viemos do catolicismo vazio, porque nós não buscávamos, né, a palavra de Deus, esse relacionamento mudou, porque quando a gente veio para a igreja evangélica, a gente tem esse ensinamento da Bíblia. Se você ler a Bíblia, não só de ouvir quem está pregando, mas você também ler e ter esse relacionamento com Deus. Então, a partir desse momento que você tem essa constância, essa mudança, a sua vida é transformada por conta disso. Tem muitas pessoas que estão na igreja católica que elas seguem essa mesma atitude porque ela tem um relacionamento com Cristo. Com Cristo, né? exatamente. Então, esse cristão é estar obedecendo e seguindo os passos de Cristo. Então, é isso que a gente hoje prega, né? De ser cristão, de andar Independente de segmento. conforme Jesus andou, de praticar o que a Bíblia diz, né? De obedecer. E quando você tem essa transformação, as coisas acontecem na sua vida e tem essa mudança mesmo. Exatamente. Mas justamente o que você colocou agora, que foi colocado, que a crença em si, Cristo é Cristo, Deus é Deus. Né? É que as pessoas vão buscar de formas diferentes, em condições diferentes. Né? Mas, na verdade, e eu acredito muito numa coisa também. De repente, se nós, por exemplo, que temos essa condição de pelo menos tentarmos explicar, passar a palavra, né, para as pessoas, como eu disse, eu não sou pastor, nem ela, a gente faz como é que diz o outro, o feijão com arroz, entendeu? Do cristão, feijão com arroz do cristão, para levar a palavra para as pessoas que entendam de uma forma mais simples, mas, né? E lógico, porque eu sempre trago em todas, a gente traz nas lives, justamente pastor e tal, para fazer uma colocação melhor, referente ao que realmente é pregado, ao que se prega com relação ao evangélico, né? ao segmento evangélico. Mas hoje eu digo para vocês o seguinte, nós estamos numa mudança total, o mundo hoje está mudando, as pessoas estão mudando, e estão buscando, estão procurando e buscando, porque o vazio é aquele
sai na noite, sai aquilo, sai isso, eu vou me divertir, vou fazer, no outro dia acorda vaziozão, sem perspectiva, sem, sabe, e aí fica cobrando Deus. Deus, pô, peço, você não me ajuda, pô, Deus, você pede, como assim? Como assim? Sabe, todo errado, todo destrabalhado, todo destrambelhado. Não é que Deus não ajuda, Deus até protege ele, de algumas pioras ainda. Sim, né? sim. Quer dizer, mas a hora que ele se entrega, ele vê a diferença que existe, a total diferença, a mudança, porque aí você está em conexão direta com ele, você está em conexão direta com ele, você está no caminho dele, você está pronto. Aí não tem, aí você fala assim, poxa, vai acontecer coisas? Vão acontecer, porque nós somos comuns, nós somos seres comuns, mas em menor proporção. Pode ter certeza que ele sempre vai dar uma solução para você, ele sempre vai arrumar um jeito. E não é que as coisas acontecem para a gente, porque a gente tem mais fé que você, ou que a gente, não. Você tem fé, só espere na hora dele, não na sua. Porque, É verdade, viu, Mário? Eu vou pegando esse gancho. Existem muitas pessoas que estão por aí no mundo e ainda não se encontraram com Deus, mas essas pessoas, elas têm um chamado de Deus para a vida delas que elas ainda não descobriram. E eu acho que é como você disse, né? O Senhor ele blinda aqueles que são dele, escolhidos dele. Eu lembro de uma vez que eu estava afastado dos caminhos do Senhor e ao invés de eu procurar me consertar com Deus, eu procurei as coisas do mundo. Eu era jovem naquela época, né? E eu lembro que eu fui viajar e eu fui para uma cidade do interior. Na volta, nós estávamos voltando por uma estrada, saindo da Raposo Tavares, uma estrada vicinal assim, e de repente aquela estrada acabou o asfalto e virou aquele chão de pedregulhos, né? O carro derrapou, começou a perder estabilidade, rodou e nós capotamos aquele carro lá. Mário, não aconteceu absolutamente nada conosco. O pessoal saiu para vir ver o carro, né? E todo mundo achando que tinha acontecido o pior, mas não aconteceu absolutamente nada, nem comigo, nem com o meu amigo que estava ali no carro com a gente, né? Era uma Fiorino. Então, Mário, é como você disse, Deus, ele blinda, ele protege aqueles que são escolhidos do Senhor. Pode ser que você que está ouvindo essa ministração, pode ser que você ainda não descobriu o chamado de Deus para a sua vida, mas de tantas coisas que poderiam acontecer com a sua vida, ou se de repente já aconteceu e você recebeu um livramento de Deus, eu acho que é melhor você procurar o Senhor e tomar posse desse chamado que Deus tem para a sua vida, porque Deus ele sustenta, né, aqueles que são deles. Fala para falar o que aconteceu comigo sobre esse tema, justamente do chamado, da situação. Fala. Não, porque eu até comentei com ela, porque foi muito engraçado. Porque vieram vários, sabe? Vários, tipo, é por aqui o caminho, é por aqui. Eu sempre dizia, Senhor, tudo bem, mas não é momento, hein? Rapaz, eu entendi o que você quis dizer. Várias vezes ele teve a oportunidade de falar assim, de mudança. Agora é a hora da mudança, mas ele sempre voltava atrás. Exatamente, eu sempre dizia, não, sabe, rapaz, e é o que eu falo sempre, até choro quando eu falo, porque assim, eu devia ter descoberto isso daí há muitos anos atrás, cara. Tinha ter percebido o que ele já tinha me dado de toque, já tinha me dado, entendeu? E demorei, mas como eu digo, nunca é tarde. Então, assim, de agora também eu quero recuperar tudo que eu você entendeu? De agora para daqui a pouco, de agora. E hoje eu acredito o seguinte: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Não tem para ninguém. E como eu disse, eu mudo tudo hoje, tudo, menos o meu amor a Ele e a minha batalha e a minha
sabe, jamais agora já era. Então, como eu digo, o tempo é senhor da razão. O que eu estou dizendo aqui agora, você vai me ouvir falar daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20, quer dizer, se eu tiver... Claro que vai. Então, mas tipo assim, eu gostaria também, não cortando, mas cortando, de trazer aqui o pastor João, a pastora Sueli também, porque é o seguinte, pessoal, vou explicar mais ou menos para vocês. Essa quinta-feira que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo aqui em Vila Salete, né? Toda quinta-feira a gente tem feito, né? Trazendo o pessoal, vai ser a última aqui, pelo menos no momento, porque nós estamos em mudança, né? Mas, como eu digo, eles são os precursores da nossa vida, da minha pelo menos. Por favor, pastor, você está aqui. Vou até puxar o violão para cá. Por favor. A gente espremendo aqui vai. Deixa eu ver. O cara é bonito, o cara aparece. Aí, pronto, vem mais pra cá. Ó, pastor. Deixa eu ver. Então é o seguinte. Deixa eu pegar. O pastor João aqui é o precursor, porque foi ele, na verdade, que me batizou nas águas. Então, assim, e eu devo muito, não a ele, só a ele, como a pastora Sueli, né? Que também sempre assim nos acolheu, assim, nos deu assim, uma força imensa, e que tivemos o grato prazer de que eles foram em casa hoje, né, almoçar e tal. Mas então, assim, e é família, porque ele é irmã da Giane, né, cunhada e tal, tudo em família. E interessante e muito importante que a gente diz, né, que como o pastor estava dizendo hoje, que a pastora estava dizendo hoje, é o laço familiar, né, aquela coisa das pessoas trazendo e fazendo a corrente, E eu digo uma coisa que eu falei já para o pastor João. O trabalho que ele faz às quartas-feiras no centro, como é que é o nome lá? Comunidade de terapeuta, Betel. Comunidade de terapeuta Betel. É um trabalho tão bonito, e já há quantos anos? Há mais de 20 anos, né, pastor? Mais de 20 anos. Então, entenda bem. Eu era lá, eu comecei lá. Então, a pastora Sueli, o trabalho que ela faz aqui também, na igreja, sabe, que ela é assim, tudo ela faz, tudo, não é tudo, eu falo tudo é tudo, não é meia boca, é tudo. Então assim, e é uma coisa assim, de excelência, não é algo que é feito por fazer. É o amor, né? Exatamente, O amor. Então é algo que eles fazem por amor ao próximo, por amor a você que vem aqui, a nós que estamos aqui, sabe? É coisa assim que vem do coração. Então, quando eu estava até comentando com o pastor hoje a respeito de instituições, né? Não, as instituições são eles são as instituições, a instituição, sabe? Que realmente promovem, fazem, lutam e tem, não tem, vai e corre. E é uma coisa difícil. Eu vou dizer para vocês que estão aí, porque às vezes vocês falam, não, pastor, sabe? É difícil, não é fácil, não. É difícil quando se faz direito. É verdade. Quando se faz direito é difícil. Esse é o problema. Sabe? O problema não, a solução. Amém. Não é o problema, a solução. Glória. O problema é para eles que eu estou dizendo, entre aspas, né? Porque é difícil, não é fácil. Você Trabalhoso, pensar né? em mil coisas ao mesmo tempo e ainda levar a palavra e ter aquele coisa, o amor, sabe, da pregação, o amor do trabalho. Então isso eu acho importante. Por favor, pastor, fale alguma coisa, pastor. Queridos, eu me alegro muito, né? E sempre fui o motivador desse trabalho e me orgulho muito desse trabalho que é começado, né? Aqui com membros dessa igreja. O Mário e a Reine vão para distante, mas os nossos corações sempre estarão ligados. Amém? Sempre que eles puderem, eles vão estar aqui conosco. Com certeza. E eu tenho certeza que essa live vai crescer. E eu quero que você saiba que iniciativas, exemplos arrastam multidões. Então seja você exemplo, compartilhe esta live e fale para as pessoas, existe um Deus que muda histórias, Ele quer mudar tudo. Amém? Como mudou do Mário. Pastora, Deus abençoe. É o Espírito Santo que move. É Ele que fala, vai, vem. Diz a palavra de Deus, é como o vento. A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai? para onde vai, mas sabe que é Ele que dirige. Então é importante ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Isso aí, exatamente. Você Pessoal, vai levar a palavra para todo aquele para que todo quiser aquele que ouvir. quiser ouvir. É. Interessante, vou dizer para vocês, que juntamente com os pastores aqui, né,
aqui na igreja também, aqui não, é interessante que você venha conhecer, que você venha participar, para você saber o que é feito realmente, o trabalho que é feito. Inclusive no domingo, tem uma ação aqui no domingo, aqui na igreja, a partir das 9 horas da manhã, né? Por favor, explique, pastora, fica a senhora. É uma ação social que vai ter aqui em frente à igreja, na praça, um trechinho aqui do Triângulo da Rua, onde nós vamos atender gratuitamente atendimentos odontológicos, enfermeiros que vão aferir pressão arterial, glicemia, batimentos cardíacos, massoterapia, terapeuta, psicólogos, tudo gratuito. Cabeleireiro, Corte de cabelo, esmaltar a unha. Esmaltar a unha. E para as crianças teremos cama elástica, teremos mesa de ping-pong, teatro de fantoches, show de mágica, pintura facial. Então, é para a família. Então, você está convidado das 9 às 16 horas aqui. Elaboração de Aqui currículos e assistência também jurídica. Olha, é muito importante. Você que está desempregado, vai ter uma pessoa que ela é psicóloga e ela é da área de gestão de pessoas, que vai ajudar a elaborar currículo e já vai cadastrar no site de emprego. Olha só que beleza. E vai ter também, o que o pastor lembrou agora, atendimento jurídico. Tá bom? Assessoria, né? Ele falou assessoria jurídica. E foto, quem tira foto comigo também, quem tirar foto, quiser tirar foto. Aí vocês veem o seguinte, é a rua Dolores Ribeiro, 108, em Vila Salete, São Paulo. Das capital. 9 às 16. E não esqueçam de uma coisa, a igreja é para orar, para vivenciar a vida de Cristo e o amor de Cristo, e também para ações sociais, como essa, por exemplo, que essa é uma prova de grande amor que se dá ao próximo. Exato. Não é? Um dos logos assim dessa igreja é Igreja Vila Salete, Igreja Família. Amém. Família. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, desejar um final de semana abençoado, né? E não esqueçam, domingo aqui, tá? E agradecer ao pastor João, pastora Sueli, pastor Eduardo, pastora Sandra. Vou deixar o começo da palavra pelo pastor João. Pessoal, que Deus abençoe. Nunca esqueça, Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Basta que você se apresente a Ele e fala: eis-me aqui, Senhor. Amém? Viva em Cristo, porque Cristo já vive em você. Amém. Deus abençoe. Pastor Eduardo. Glória a Deus. Deus te abençoe, que o chamado de Deus para a sua vida possa se concretizar. Amém? Deus tem algo para a sua vida e sempre o melhor. Deus nunca faz o mais ou menos, não. É sempre o melhor, tá bom? Deus abençoe. Pastora Sandra. Amados, quando o Senhor chama, não fica adiando, aceite, porque é uma mudança maravilhosa quando Jesus reina na nossa vida e habita. Então eu te convido a conhecer esse Jesus maravilhoso. Deus te abençoe, um final de semana maravilhoso. Como a pastora Sueli falou, venha domingo, vai ser bênção na sua vida. Amém. Pastora Sueli. Aproveitando o gancho aqui da pastora Sandra, quando ele chama, como que ele chama? Nessa conversa que nós estamos tendo aqui, ele está chamando você. Pronto. Então, uma das coisas que aconteceu comigo e aconteceu com o Mário, eu demorei um pouquinho, sabe? Para entender esse chamado. Eu dava desculpa. Dava desculpa. Cada um tem um motivo. Tem um motivo, Misericórdia, mas Deus é tão paciente. Mas olha, e a mesma frase que eu falei, o Mário falou: se eu soubesse que era tão maravilhoso esse relacionamento com Deus por meio de Jesus, tinha vindo antes, muito antes. Então é isso. Venha experimentar esse maravilhoso relacionamento com Deus Pai por meio dessa obra que Jesus fez. Exatamente. É isso aí. Neguinha. Isso aí. Então a gente vai encerrar a nossa live com esse momento bem feliz, né? Nós estivemos aqui nesse tempo trazendo pessoas para que vocês conhecessem um pouquinho não só daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, mas do que faz na vida de todas as pessoas que se entregam a Ele, né? São os missionários agora enviados para a Baixada Santista. Deus nos use por onde nós Deus use, exatamente. Vai usar. Esse Vai é o usar. propósito. Está sendo feito o propósito que foi feito.
que nos use, nós somos dele agora. Glória a Deus. Ponto. Então, fiquem com Deus, um final de noite, uma noite abençoada, um sono maravilhoso e um despertar melhor ainda, na presença, sempre com Cristo no Canta coração. desde o começo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tchau, tchau. Glória a Deus. Deus abençoe. Encerrar. Encerrar.